Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro que chamamos de Evangelho de João, isto é, escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais chegados ao Senhor Jesus, no capítulo 2, que é onde encontramos aquele que, conforme João registrou, foi o primeiro milagre público realizado por Jesus. Foi depois de ele ter sido batizado por João Batista e feito a convocação de seus discípulos. Um milagre em que ele transformou água em vinho durante uma festa de casamento, a recepção do casamento, numa cidade chamada Caná da Galileia. O tema da devocional que eu gostaria de compartilhar hoje é literalmente uma pergunta. Você está precisando de um milagre? É que à medida em que o tempo vai passando, especialmente depois que a gente passa a ser considerado como sendo idoso, talvez essa é uma das perguntas que vem à tona com maior frequência. Mas, na realidade, é uma pergunta que não faz exceção de idade, Seja qual for a nossa idade, de um modo ou de outro, constantemente, todos nós precisamos da intervenção milagrosa, sobrenatural da graça de Deus em nossa vida. E para muitos de nós, esse tempo de pandemia em que estamos vivendo tem intensificado a nossa necessidade por ver milagres, por enxergar os milagres de Deus. Não são apenas notícias entristecedoras e chocantes a respeito de falecimentos, mas de doenças e situações adversas que têm atingido pessoas do meu círculo de amizades, meus contemporâneos, pessoas que estão na mesma faixa de idade, na mesma década. Por exemplo, há pouco tempo atrás, um amigo meu sofreu um infarto, precisou de 4 pontes safena. Uma outra pessoa amiga também, num espaço de mais ou menos 30 dias, experimentou o falecimento da mãe, do pai e do marido. Um outro amigo que sofria da doença de Parkinson, no início de maio, teve um AVC que o deixou impossibilitado de falar e depois, por causa de um problema no coração, precisou ficar hospitalizado e acabou contraindo uma infecção que o levou a óbito. É praticamente impossível passar um dia sem recebermos notícias desse tipo. Não há dúvida de que precisamos muito da intervenção milagrosa de Deus. E penso que o relato do primeiro milagre de Jesus serve para nos ensinar alguns fatos importantes a respeito de milagres que precisamos considerar e relembrar. Agora, é bem possível que, por causa da minha idade, eu esteja ficando cada vez mais consciente da necessidade de ver Deus realizando milagres no nosso meio, de ver respostas milagrosas às nossas orações, de ver curas milagrosas acontecendo no nosso meio. Mas ao fazer esta afirmação, quero deixar bem claro que não estou querendo dizer que os milagres que Deus realiza sempre estão cheios de surpresas e simbolismos que requerem uma revelação especial que só algumas pessoas mais ungidas têm permissão de Deus para acessar. Eu já ouvi pessoas interpretar este relato de João da seguinte maneira: o casamento representa a união da igreja com Jesus, o vinho representa o sangue de Jesus derramado na cruz, e a expressão 3 dias depois com que o relato inicia representa a morte e ressurreição de Jesus. É uma interpretação que não tem coisa alguma a ver com o que está sendo comunicado nesse relato. Interpretar dessa maneira é fazer a Escritura se parecer com um quebra-cabeça ou algum tipo de charada ou enigma, e que só algumas pessoas mais privilegiadas é que podem entender e revelar ao povo de Deus. Isso é totalmente antibíblico, e pastores e ministros religiosos que acreditam e reivindicam possuir essa revelação especial, um dia irão prestar contas a Deus por aquilo que estão fazendo. Também, ao afirmar que precisamos ver mais intervenções milagrosas no nosso meio, não estou querendo dizer que milagre é algo que acontece sob demanda, isto é, que depende ou está condicionado a uma ordem que alguém necessita dar para que o poder de Deus seja liberado, como que se Deus estivesse sob nossa autoridade, aguardando nossas ordens e vontades. Infelizmente, é esse tipo de charlatanismo evangélico que tem se propagado no nosso meio,
como um recurso para atrair mais adeptos, promovendo ou prometendo prosperidade material, solução de problemas e curas instantâneas. E quando o suposto milagre não acontece, a culpa é colocada sobre a falta de fé da pessoa. Mas o problema que eu vejo é que, com a intenção de nos distanciarmos desse tipo de charlatanismo religioso, nós podemos cair no engano de viver uma vida cristã em que as intervenções milagrosas de Deus ficam praticamente inexistentes ou irreconhecíveis. Ou então como se fossem coisas que só aconteceram lá no passado, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, e que não acontecem mais hoje em dia, o que não é verdade. Assim sendo, eu quero considerar com vocês alguns fatores importantes a respeito de milagres que estão presentes neste relato de João, que nos ajudam a ter uma percepção bíblica a respeito de atos e intervenções milagrosas da parte de Deus. Primeiramente, conforme se pode verificar nos relatos bíblicos, a maioria dos milagres decorre de algo que nós já temos, isto é, Deus é quem realiza o milagre, mas ele quase sempre faz questão de usar algo que nós temos e que, de certa forma, nos torna participantes do milagre, como sendo um tipo de condutores do milagre de Deus. Podemos ver isso claramente neste relato de João. No parágrafo final do primeiro capítulo, temos a informação, então, de que Jesus estava a caminho da região da Galileia e ele havia aproveitado para convocar mais 2 dos seus discípulos, Filipe e Natanael. E é em seguida a esse fato que tem o início no capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para a celebração. Um fato curioso, que talvez muitos não saibam, é que a celebração de um casamento era uma das ocasiões mais festivas na cultura judaica. Era uma celebração que durava uma semana inteira. Não sabemos ao certo, mas é provável que Maria, mãe de Jesus, devia ter algum grau de parentesco com o noivo ou a noiva, e por isso tanto ela quanto Jesus haviam sido convidados para a celebração. E por tabela, os discípulos de Jesus também acabaram sendo convidados. E Maria, aparentemente, também era responsável pelo andamento da celebração, porque o relato dá a entender que ela se responsabiliza para tratar do problema da falta de vinho. No versículo 3 diz que durante a festa o vinho acabou. E nós não temos informações sobre qual foi o dia daquela semana inteira de celebração em que o vinho havia acabado. Mas pela maneira como João registrou, nós podemos presumir que talvez ainda estavam faltando uns bons 2 ou 3 dias para acabar a festa. Quem sabe os noivos e padrinhos ainda estavam lá em algum lugar tirando fotos, né? E o texto nos informa que a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quem sabe muitos convidados não confirmaram que estariam vindo e acabaram vindo, né? E no versículo 4 nós lemos que Jesus responde para Maria: isso não me diz respeito, mulher. Quantos de vocês sentem um pouco de desconforto ouvindo Jesus dirigir-se a Maria, sua mãe, usando o termo mulher? É um termo que significa literalmente mulher e que era comumente usado como sinônimo de senhora. É o mesmo termo que Jesus usou para dirigir-se à mulher samaritana, é a palavra grega ginai. Portanto, não era um termo desrespeitoso, como pode soar em português. Jesus não havia ficado irritado com o pedido de Maria. É como se Jesus estivesse dizendo: o meu compromisso de vida é, acima de tudo, cumprir a vontade daquele que me mandou. E se isso é algo que se harmoniza com a vontade do meu Pai Celestial, a senhora pode ficar tranquila de que é algo com que eu estou disposto a ajudar, né? Tanto é que em seguida Jesus diz: minha hora ainda não chegou. Especialmente no Evangelho de João, quando Jesus usa a palavra hora, ele estava se referindo aos eventos daquela última semana da sua vida, da sua prisão, do sofrimento, a sua morte e ressurreição. Na conversa com a mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus diz para ela: creia em mim, mulher. O mesmo termo que Jesus usou para se dirigir a Maria.
Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, quando Jesus fala sobre a chegada da sua hora, ele estava plenamente consciente de que, a partir do momento em que ele realizasse publicamente o seu primeiro milagre, ele estaria dando início ao processo irreversível da sua caminhada para a cruz. Era como se ele estivesse dizendo: assim que eu revelar ao mundo quem eu realmente sou, muita coisa vai mudar. Mas, quando Jesus diz, isso não me diz respeito, a minha hora ainda não chegou, a impressão que me dá é que ele estava dizendo para Maria que ele não iria se envolver com aquela situação. Mas, obviamente, Maria entendeu exatamente o que seu filho estava dizendo, porque logo em seguida, observe o versículo 5, sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Então, voltando ao nosso primeiro ponto, do fato que milagres decorrem, fluem de algo que nós já temos, o relato de João prossegue. Versículo 6. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros. E Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Pense no seguinte, você acredita que Jesus poderia ter dado uma palavra de ordem para que aqueles 6 potes de pedra ficassem imediatamente cheios de vinho? Ou então, você acredita que Jesus poderia ter dado uma palavra de ordem para que a sede dos convidados fosse totalmente saciada, a tal ponto que eles não precisassem beber coisa alguma até o final da festa? Com base no que nós já sabemos a respeito da capacidade de Jesus, como, por exemplo, criar um mundo sem precisar de matéria-prima, é claro que ele poderia saciar a sede das pessoas imediatamente. Mas então, qual seria a razão de Jesus mandar encher os vasos de pedra com água? Eu penso que é porque, geralmente, os milagres que Deus realiza em nossa vida decorrem, eles fluem de algo que nós temos, de algo que Deus já nos tem dado. Em quase todas as intervenções e atos milagrosos de Deus mencionados nas Escrituras, nós podemos identificar a presença de algo que serviu como uma espécie de condutor do milagre, servindo apenas para conectar a pessoa ou as pessoas com o ato extraordinário sendo realizado por Deus naquele momento. Por exemplo, no Velho Testamento, quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele tinha uma vara que Deus transformou em uma serpente que devorou milagrosamente as serpentes de Faraó. No livro de Juízes, capítulo 7, Gideão e seus 300 soldados, eles foram lutar contra os midianitas, carregando tochas e jarros de barro, que depois de serem despedaçados, deram início a uma revolta entre os próprios midianitas, que acabaram fugindo aterrorizados. Davi tinha um estilingue para lutar contra o gigante Golias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, numa época de grande seca, a viúva a quem o profeta Eliseu foi pedir comida tinha somente um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija, suficientes apenas para mais uma refeição entre ela e seu filho. Mas Deus milagrosamente continuou a multiplicar a farinha e o azeite até o tempo em que voltasse a chover sobre a terra. No Novo Testamento, numa das ocasiões em que Jesus estava ensinando a uma multidão de pessoas, quando chegou a hora do almoço, Jesus percebeu que as pessoas estavam com fome e ele pede que os discípulos então saiam andando à procura de alguém que, porventura, tivesse trazido uma lancheira com algo para comer, né? E depois de algum tempo, os discípulos voltaram, quem sabe até meio com uma atitude de gozação, né? Com um menino adolescente que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. E eu imagino que o Senhor Jesus olha para os discípulos e para o menino e diz, perfeito, isso é mais do que suficiente. Quando você tiver um tempinho de folga, procure verificar nas Escrituras a frequência com que ações e intervenções milagrosas são ativadas por meio de algo que a pessoa ou as pessoas presentes já possuíam e que serviu, por assim dizer, como um condutor do milagre.
O que eu estou querendo dizer é que os milagres de Deus que Deus realiza na nossa vida não acontecem de forma totalmente desconectada da nossa vida. Isto é, nós precisamos dar do que já temos, precisamos usar o que já temos e o que Deus já tem nos concedido. Mas o que é que hoje em dia nós podemos dizer que já temos? Alguém pode estar perguntando, né? Nós temos o privilégio da oração, o fato extraordinário de termos acesso direto a Deus através do Espírito Santo, conforme escreveu o apóstolo Pedro, vocês são sacerdócio real, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 9, né? Nós temos os preceitos e promessas infalíveis e invioláveis da palavra de Deus. O fato extraordinário de podermos ouvir Deus falando conosco através da revelação da sua palavra escrita. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá discernimento das verdades da palavra de Deus. Nós temos a comunhão com a família de Deus, pessoas de carne e osso que muitas vezes Deus usa para servirem como seus braços e mãos, para nos trazer encorajamento, consolo, edificação, orientação para tomarmos certas decisões. E é à medida em que procuramos usar, exercitar e vivenciar o que já temos recebido de Deus, que nos tornamos instrumentos ou condutores dos milagres de Deus. Portanto, de um modo geral, milagres decorrem, eles fluem do que nós já temos, de algo que Deus já nos tem concedido. E um outro fator importante a respeito de milagres, de acordo com as Escrituras, é que milagres também eles decorrem da nossa atitude de fé, de submissão e obediência. Podemos confirmar isso nos versos 7 a 9. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Percebe como, mesmo sem entenderem o que estava acontecendo, aqueles empregados exercitaram uma atitude de submissão e obediência? Imagino que eles devem ter comentado um com o outro: Jesus não entendeu que o nosso problema é falta de vinho e não de água. Em outras palavras, foi à medida em que aquelas pessoas agiram em obediência às ordens dadas por Jesus que elas se tornaram participantes ou coadjuvantes daquele milagre. Aqueles empregados exercitaram obediência mesmo sem entenderem o plano que o Senhor Jesus tinha em mente. E esse fato me faz pensar naquele trecho da carta aos Hebreus, capítulo 11, bastante conhecido, que são alistadas pessoas que ativamente exercitaram confiança em Deus e por isso se tornaram condutores, coadjuvantes dos milagres de Deus. Nós lemos lá que pela fé Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Pela fé, Sara, esposa de Abraão, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, conforme o relato no capítulo 5 do livro de Josué, quando ao som de trombetas e gritos dos soldados israelitas, acontece o milagre das muralhas tombarem. São todos exemplos de Deus fazendo questão de usar aquilo que pessoas tinham e assim se tornarem participantes, condutores das ações milagrosas de Deus. Uma das claras implicações é que quando a nossa fé é passiva, é bem provável que nós perderemos a oportunidade de enxergar e participar das intervenções extraordinárias de Deus ao nosso redor. Você já deve ter ouvido falar daquele poema que até já virou letra de música, né? Um poema chamado Pegadas na Areia. Fala a respeito de um sonho que uma pessoa teve, de estar andando na praia com Jesus e que, através do céu, ela enxergava cenas da sua vida. E ela percebe que, a cada cena que passava, ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um par de pegadas era da pessoa, o outro par era do Senhor. E na última cena do sonho, a pessoa nota que muitas vezes no caminho da sua vida havia apenas um par de pegadas
e que aconteceram exatamente em momentos difíceis e angustiosos. E aí a pessoa pergunta para o Senhor: qual foi a razão pela qual o Senhor me deixou andando sozinha? E o Senhor então responde: eu jamais te abandonaria em tempos de prova e sofrimento. As vezes em que você vê apenas um par de pegadas foram quando eu fiz o que mesmo? Te carreguei. Quando carreguei você em meus braços. É uma mensagem bonita e que serve para representar situações da nossa vida em que realmente nós precisamos ser carregados por Deus. Mas recentemente eu vi um comentário de alguém que gosta de usar sarcasmo, dizendo que existe uma outra versão desse poema, uma versão chamada Pegadas Estranhas. E a diferença que existe nessa outra versão é que a pessoa observa somente um par de pegadas na areia, mas que não tem qualquer aparência de serem pegadas de pés, porque são pegadas maiores e arredondadas. E ela quer saber então o significado, e o Senhor responde: essas pegadas representam as vezes em que você deixou de confiar nos meus preceitos, as situações em que desafiei você a prosseguir confiando na fidelidade das minhas promessas, mas você se recusou a me obedecer e fortalecer a sua confiança em mim. Você preferiu ignorar a minha vontade e confiar na sua própria sabedoria humana. E eu cansei de esperar e acabei deixando você sentado na areia. Este é o significado das pegadas arredondadas. Mas então, frequentemente, na vida cristã, os atos extraordinários, milagrosos de Deus em nossa vida, eles decorrem ou são ativados, de certa forma, através daquilo que já temos, daquilo que Deus já nos tem concedido. E milagres também são decorrentes de uma confiança ativa, intencional, caracterizada por submissão e obediência às verdades da palavra de Deus, independentemente de consequências negativas ou de sofrimento que, porventura, possam acontecer. E um terceiro fator importante, que, a meu ver, é o mais importante a respeito de milagres, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, é que milagres, antes de mais nada, têm o propósito primordial de glorificar a Deus. Os atos extraordinários e milagrosos de Deus não são primariamente para nos agradar ou para satisfazer nossas vontades e desejos temporários e finitos. Observe novamente no versículo 9 e 10. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Quero deixar bem claro que este registro do apóstolo João não tem coisa alguma a ver com a quantidade de vinho que deve ser servida em festas. Você guardou o melhor. Está simplesmente ressaltando que aquilo que Deus faz é extraordinariamente e incomparavelmente melhor. E agora observe o verso seguinte, o verso 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou o quê? Sua glória. Manifestar a glória de Deus é o propósito de toda a criação. O milagre de transformação da água em vinho não tinha de modo algum a finalidade maior de manter os convidados bem hidratados. Não era um milagre para dar continuidade e manter o bom andamento daquela festa. Era um milagre que tinha a finalidade maior e primária de dar aos discípulos de Jesus consciência da sua glória. Da mesma forma como toda a criação, mediante uma palavra de ordem do Filho único de Deus, proclama a glória de Deus. Não é isso que sugere o Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. É por isso que podemos dizer que todos os atos e intervenções extraordinárias de Deus em nossa vida, antes de mais nada e acima de tudo, é nos dar consciência da sua glória,
e não para a nossa conveniência, não para que possamos gozar de uma boa saúde física ou ter uma vida financeira próspera, isenta de problemas e sofrimentos. Nós lemos em 2 Crônicas 16, 9, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para mostrar-se forte, para revelar o seu poder, revelar a sua glória, àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Podemos estar absolutamente certos de que essa vigilância cautelosa dos olhos de Deus, passeando por toda a terra, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos que têm o coração voltado para Ele, inclui as situações e circunstâncias que, aos nossos olhos humanos, podem ter a aparência de que Deus não está cuidando da nossa vida, que Ele está indiferente. Isto é, quando sentimos que nossas orações não são respondidas do modo como nós gostaríamos que elas fossem, quando não conseguimos entender a razão pela qual Deus tem demorado tanto para intervir numa situação que, ao nosso ver, necessita de uma intervenção urgente da parte de Deus. Ou quando, ao invés de realizar uma cura física, Deus permite que um ente querido venha a falecer. Mas o fato é que Deus, sobrenaturalmente, é suficientemente poderoso e capaz de orquestrar tudo o que acontece, ou o que deixa de acontecer, de tal forma que, no final das contas, venha a cooperar e contribuir para o bem daqueles que o amam, conforme nós temos aquela declaração extraordinária na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, isto é, Deus está soberanamente orquestrando todas as situações e circunstâncias da nossa vida, todas, sem exceção, de tal maneira que elas venham a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é poderoso e suficientemente capaz de fazer com que todos os acontecimentos da nossa vida, sobrenaturalmente, se tornem seus instrumentos de transformação do nosso ser interior, para a sua honra e para a sua glória. E o apóstolo João conclui o seu relato do milagre em Caná da Galileia, dizendo, versículo 11, com isso ele, Jesus, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Antes de mais nada, e acima de tudo, as intervenções e atos milagrosos em nossas vidas têm o propósito primordial de glorificar a Deus, de enaltecer a glória de Deus. Portanto, a pergunta mais apropriada que talvez devemos procurar responder não é tanto se nós precisamos de um milagre, mas sim, será que temos enxergado motivos para glorificar a Deus em nossa vida? É assim que a nossa fé amadurece. É assim que nós glorificamos a Deus com a nossa vida.